Vamos agora a uma nova receita. Nós vamos trabalhar agora com frango frito em leitelho com molho camponês e mix de legumes. É uma receita que nós podemos, o frango frito, o frango empanado, é uma comida de boteco muito encontrada nas regiões brasileiras, muito encontrado nos barzinhos, né, que a gente encontra aqui em Curitiba, em São Paulo. Então, é bem tranquilo de fazer também, vai vir com um molhinho e um mix de legumes. Então vamos lá, o que nós vamos precisar para essa receita. O frango, você pode fazer com frango a passarinho, mas é muito interessante também fazer com a coxinha da asa, que a finalização vai ficar muito mais bonita. Como nós vamos iniciar o tempero do frango? Nós vamos preparar um leitelho, mas o que é isso? Onde eu encontro é muito simples, é só misturar. Você vai misturar o leite, vamos para 1 quilo de frango, você pode misturar 500 ml de leite e 2 colheres de vinagre e vai deixar esse leite por uns 30 minutos até ele virar uma coalhada. Ele vai talhar e aí é quando você vai dar início ao processo. Nós já fizemos esse processo anterior porque esse frango ele vai ficar muito mais saboroso se você deixar ele marinando a noite inteira e preparar ele no dia seguinte. Então, esse leite, o leitelho, ele vai ser saborizado. Com o que eu vou saborizar? Eu vou saborizar ele com a mostarda Dijon. Mas eu não tenho mostarda Dijon em casa, não tem problema. Pode fazer com a mostarda amarela. Então, eu tenho aqui a mostarda. Eu vou colocar mais ou menos 1 colher de sopa para 500 ml de leite. Aqui eu tô fazendo bem menos, mas eu já vou temperar para vocês compreenderem o processo. Então, eu vou misturar a mostarda nesse leite. Eu vou colocar estragão, né? Então, vamos colocar umas folhinhas de estragão, que também vai dar um sabor muito legal, muito peculiar a esse franguinho, né? Que não é só e simplesmente temperado com sal e pimenta e empanado. Então, ele vai ser bem diferente. Vou misturar aqui o estragão. Vou colocar pimenta. E vou colocar o sal. O sal, a gente tem que lembrar que ele tem que realmente ficar um pouco mais salgadinho, porque ele vai ser para uma marinada. Então, o nosso tempero da coxinha da asa, ela vai passar uma noite dentro da geladeira, dentro desse tempero, tá? Então, aqui fica bem saboroso. Nós já deixamos esse frango, então esse frango que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, eu deixei 2 coxinhas da asa e eu vou colocar essa mistura do leitelho aqui no meu frango. Vou passar um plástico filme e vou deixar ele à noite dentro da geladeira. No dia seguinte, o seu frango vai estar dessa forma, tá? Então, ele está bem saborizado. Quando eu fizer esse processo, que ele está aqui dentro do leitelho, passou a noite inteira lá na geladeira, eu vou então para o processo de empanar. Eu vou precisar passar esse frango por uma peneira e deixar ele mais sequinho, para que quando eu vá colocar ele no óleo quente, ele não vai estourar a farinha de rosca que eu vou empanar esse frango, ok? Então, eu vou agora passar o frango na peneira para escoar daí o leitelho temperado que o meu frango já marinou. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar um ovo.
aqui. Dá uma mexidinha. Quando eu preparo alguma coisa com o ovo, eu gosto de colocar um pouquinho de água para deixar essa mistura mais leve e não pegar tanta farinha de rosca no meu preparo. Então eu deixo ela mais líquida, tá? Então, feito isso, eu vou passar o frango por essa farinha de trigo temperada, que eu vou falar os temperos que estão aqui dentro, e vou em seguida passar no ovo e depois na farinha de rosca ou na farinha panko. Nessa farinha de trigo, eu temperei essa farinha com sal, pimenta, cravo em pó, canela em pó, noz moscada. Se você quiser colocar mais temperos da farinha, também vai ficar muito bom. Vai ficar a seu gosto, tá? Então eu vou pegar a asinha, vou passar pela farinha, dou uma batidinha para secar bem, porque além de pegar o sabor, ela também vai secar o meu frango para eu passar pelo ovo e depois passar na farinha de rosca. E ele vai ficar mais crocante. Tá? Então agora eu vou colocar aqui do ladinho e vou fazer outro. Então vamos lá. Tem que fazer esse processo por etapas, porque se você trabalhar passando o teu frango na farinha e já colocando a mão direto no ovo, você vai acabar se atrapalhando, porque a mão vai ficar molhada com ovo, farinha de trigo, então não vai ficar muito legal. Então vamos fazer por partes. Tá? Então vamos fazer mais um. Seca bem e já vai pegando tempero, lembrando que no leitelho também já tinha tempero nesse frango. E agora nós estamos colocando mais tempero dentro do frango para ele ficar mais saboroso. Então eu tenho as 4 asinhas aqui, agora vai vir a parte que precisamos encarar, que é passar dentro do ovo. Passa todo dentro do ovo. E agora é o processo de colocar ele aqui e reservar um pouco até eu terminar esse processo aqui molhado. É interessante a gente fazer num processo em algo maior, para que eu possa ter mais espaço, né? Então, eu vou precisar agora lavar a mão para empanar esses aqui, tá? Então vamos lá, só um minuto. Então agora eu vou empanar. Como eu falei para vocês, é interessante que a gente tenha um recipiente maior. E olha, esse processo aqui também é muito importante. Eu vou colocar a farinha de rosca e eu vou prensar para que ela grude bem e ela crie uma casquinha na hora da fritura, tá? Então, ó, então faço isso e agora eu vou mostrar para vocês como fica. Então, eu tiro o excesso da farinha da panko ou da farinha de rosca e deixo ela bem prensada, tá bom? Então agora vamos para a fritura. Então estamos aqui no fogão, nós já colocamos o óleo aqui na panela e nós já medimos a temperatura, ele está em 130 graus e eu vou colocar uma por vez. Por quê? Porque se eu colocar muitas asinhas de frango aqui, o óleo vai baixar a temperatura e vai ficar aquele frango boiando dentro do óleo, encharcando e não termina de fritar. Então eu vou fritar também com uma temperatura com essa temperatura, porque
o frango ele precisa cozinhar por dentro. Se eu colocar uma temperatura muito elevada, ele vai fritar por fora, ele vai logo ficar escuro e pertinho do osso ele vai ficar uma carne crua. Então eu já vou colocar aqui, ó. Ele já dá essa borbulhada. Se você olhar aqui, ele tá borbulhando. Eu vou deixar essa fritura. Leva um pouquinho de tempo, ele vai cozinhando por dentro e ele finaliza ficando douradinho por fora. Se você provar o teu frango e você achar que, mesmo ele tendo ficado dourado por fora, mas achar que a carne ainda está um pouco crua, os outros pedacinhos você finaliza no forno. Coloca numa assadeira, pode colocar sem nada na assadeira para não ter mais gordura. E a própria gordura você vai secar ele no forno e também terminar o cozimento ali pertinho do osso, que é onde mais demora para chegar num grau de cozimento perfeito, tá? Então vamos só dar uma olhada aqui. Ó, ele ainda tá bem branquinho, é bem importante isso, que ele tá ainda branquinho, mas ele ainda tá cozinhando por fora, tá bom? Nós vamos continuar essa fritura, em seguida nós vamos para a montagem do prato e você vai ver como ele finalizou, ok? Agora nós vamos preparar o nosso molho camponês. O que eu vou precisar para esse molho? Eu vou colocar bacon triturado ou cortado em brunoise, uma brunoise bem pequenininha, e eu vou fritar esse bacon para que ele fique bem crocante. Ele vai servir vai dar uma veludada, uma beleza, um brilho na nossa montagem de prato para o frango marinado no leitelho, e o acompanhamento vai ser um mix de legumes. Então a gente vai dar uma embelezada, um colorido nesse prato com um mix de legumes, mas a gente precisa de um molho. Então nós estamos preparando esse molho camponês. Então, eu estou fritando o bacon, como ele está bem pequenininho, uma brunoise bem feita, os quadradinhos perfeitos. Parabéns, né, para quem cortou, tá muito bonito. Então, nós vamos, agora que ele já deu essa dourada, nós vamos colocar a cebola também em brunoise. O prato ele fica muito mais bonito e demonstra um capricho do cozinheiro quando ele tem todos os cortes da mesma forma. Então você tem um bacon bem cortado, a cebola em brunoise. Nós vamos deixar a cebola, ela vai murchar, ela vai ficar translúcida também. Não quero que ela caramelize, eu quero só que ela dê uma murchada dentro do processo, né? Então vai ficar translúcida, para que eu possa daí acrescentar alho. Eu posso colocar um dente de alho também cortado, pode ser em moagem no caso do alho. E por que eu não coloco logo o alho aqui nesse processo? Porque o alho ele queima muito mais rápido e aí eu vou ficar com pedacinhos dourados de alho, eu não quero. Então eu vou colocar o alho aqui nesse processo. E com essa gordura do bacon que ficou aqui na frigideira, nós vamos fazer um roux. Eu vou colocar o trigo e nós vamos dar eu quero um roux claro, eu não quero um roux mais dourado, né? Eu quero um roux clarinho. Então eu vou agora e eu vou colocar um pouquinho
pouquinho trigo. Eu vou colocar apenas uma colher de sopa do trigo. E agora vou deixar ele dar uma dourada, vai ser envolvido pela gordura do bacon. E o que vai acontecer é que esse trigo que nós colocamos, ele vai engrossar um pouquinho o nosso molho, tá? Mas eu não quero um bechamel muito grosso, né? Eu quero um molhinho leve, aveludado. Em seguida de eu ter colocado esse trigo, nós vamos colocar caldo de frango. Então aqui eu tenho um caldo de frango que eu vou colocar. Percebam que há uma composição, né? A gente está trabalhando com bacon, com frango. Eu vou colocar um pouco de pimenta moída. Um pouquinho só de sal, com muito cuidado, porque nós temos o bacon que já tem sal. Vamos diminuir o fogo. E aí, percebam que ele já ficou com com um pouquinho grossinho. E aí nós vamos finalizar esse molho camponês com creme de leite fresco. Tá? Então vamos colocar aqui o creme de leite para ele trazer então aquilo que a gente quer, que é um veludo, né, nesse molho saboroso. Vai ficar muito bom. Então a gente vai agora deixar ele dar uma reduzida e vai ser uma excelente composição no nosso prato de frango ao leitelho com um mix de legumes. Vamos esperar mais um minutinho, deixar ele abrir uma fervura. Tá, ó, então vamos perceber, ó, que ele ficou. Então o trigo foi bem pouquinho, ele tá bem leve, bem aveludado. Então está pronto o nosso molho camponês. Agora, gente, nós vamos preparar o acompanhamento do nosso frango ao leitelho com molho camponês. Nós vamos preparar agora o mix de legumes. Ele é muito, muito simples. O que eu estou utilizando? Nós já cozinhamos a cenoura em julienne. Cortamos a cenoura em julienne, em tirinhas, vocês podem perceber. Aspargos, e essa frigideira tem manteiga, então a gente vai saltear esses legumes. Colocamos couve-flor e brócolis. Vai dar uma composição bem bonita, vai dar um colorido bem bacana para o nosso prato. Essa quantidade de legumes é para um prato. Lógico que não há necessidade de eu colocar todos os aspargos, mas a ideia é que possamos, essa composição aqui será para a montagem de um prato como acompanhamento do nosso frango frito com molho camponês. Tá? Agora nós vamos acertar o sal. Uma pimentinha, que sempre é bom, moída na hora, traz um aroma muito gostoso e um sabor também. Então, é só saltear os legumes na manteiga, acertar o sal e a pimenta. E aí nós vamos para a montagem do nosso prato.
ok? Vamos então agora para a montagem do nosso prato. Finalizamos com a fritura dos frangos, das coxinhas da asa. Elas ficaram numa cor bem boa, então o nosso óleo não estava tão quente. Se vocês perceberem que uma asinha ficou um pouco crua lá pertinho do osso, pode levar para o forno. Finaliza o frango lá no forno que vai ficar muito bom. Então vamos lá. Nós vamos começar então, vamos colocar os aspargos aqui. São os legumes que nós salteamos na frigideira, lá na Saltese. Colocar um pouquinho de cenoura, que também traz uma cor bem bonita, um alaranjado no nosso prato. Vou colocar aqui, vou sobrepor aqui um pouco de laranja. Mais um aspargo aqui por cima. Então aqui, ok? E vamos colocar o frango aqui do lado. Como se os legumes estivessem saindo debaixo do frango. Tirar aqui um pouquinho, pegar aqui um guardanapo, só um minuto. Vamos limpar o nosso prato. Como eu falei, tem sempre que ir com muito capricho. Prato limpinho. Vou colocar um raminho de estragão em cima do nosso frango fritinho. E aqui o nosso molho camponês, que vai num ramequim, que daí fica a critério do cliente jogar pelo mix de legumes e até mesmo mergulhar o frango frito dentro do molho, tá? Vamos separar aqui para que vocês possam ver melhor. Podemos colocar também um fio de azeite. Vai trazer um brilho ao nosso prato. E assim nós finalizamos mais uma receita: frango ao molho camponês com mix de legumes. Até a próxima!